Isso que está na tela é heroína. Com certeza você já ouviu falar, até porque aqui no Brasil a gente tem bastante conhecimento sobre essa droga. Ficou horrorizado com os danos que ela causa, uma droga pesadíssima que já está até consolidada, né, no nosso imaginário como uma substância devastadora. E eu preciso que você use esse imaginário como parâmetro aqui, porque na verdade não é a heroína que está aqui no centro da nossa conversa hoje. A gente vai falar sobre uma substância que tem o poder de 50 heroínas. É 100 vezes mais forte que a morfina. Altamente viciante que só 2 gramas dela são suficientes para matar uma pessoa. Com esse parâmetro, imaginando assim, nossa, a heroína já é tão forte, imagina uma droga 50 vezes mais pesada. Você consegue imaginar o potencial do fentanil, que é essa droga que está mergulhando os Estados Unidos na epidemia de entorpecentes mais letal de toda a sua história? Esse é um problema real que hoje apavora cada um dos estadunidenses. Uma substância que é assim, em questão de minutos, inibe a dor, relaxa tanto, diminuindo a frequência respiratória até o coração parar de bater. Não dá tempo nem de chamar a emergência, a ambulância. É em bairro de rico, classe média. São pais, mães, filhos, uma galera que está morrendo. São mais de 300 mortes por dia. E aí que no meio dessa crise as eleições presidenciais bateram na porta e a epidemia cai no colo dos candidatos. Claro que não demorou nada para a solução virar alvo de disputa política. Todo mundo quer resolver, todo mundo. Mas como? Eu sou a Julia Keck e te explico isso depois da vinheta. Como você sabe bem, as eleições por lá elas só vão acontecer no fim do ano que vem. Você pode até pensar, nossa, tá longe. E tá longe mesmo para nós meros mortais. Mas a agenda eleitoral ela já tá posta e os pré-candidatos já estão por aí, dando a cara a tapa em busca de popularidade, de apoio, inclusive para vencer as primárias. Só para relembrar, tanto no Partido Republicano como no Democrata, o pré-candidato que vence essa disputa interna, ele vai para a grande disputa, vai concorrer à presidência. E a gente vai conhecer o vencedor das primárias republicanas entre os dias 15 e 18 de junho. Um pouquinho depois, entre os dias 19 e 22 de agosto, a gente vai conhecer o ganhador democrata. E mesmo faltando meio ano para isso ainda, a gente já consegue imaginar alguns cenários. Em agosto, as pesquisas elas apontavam que entre os democratas, o Biden dispara como favorito nas prévias, está bem na frente, com quase 65% das intenções de voto. O segundo colocado, coitado, um sobrinho do John Kennedy, coitado não, porque ele é um antivacina, o Robert Francis Kennedy Jr. está bem atrás, com 12,5% das intenções de voto. No Partido Republicano não é tão diferente. O Trump aparece muito na frente, com mais da metade das intenções de voto, seguido por Ron DeSantis. Os dois são figuras muito radicais. O DeSantis, inclusive, tem visto a popularidade dele saltar, defendendo posições ainda mais extremas que as do Trump. Dá para imaginar? Agora há pouco, nos debates, inclusive, nos debates das primárias, o DeSantis chegou a dizer que, se eleito, vai investir na militarização da fronteira com o México para matar traficantes, admitindo até ataques ao país vizinho para acabar com os cartéis e, consequentemente, para inibir, acabar com a epidemia de fentanil nos Estados Unidos. E o principal adversário dele dentro do partido, Trump, é outro que tem falado bastante aí sobre o fentanil. Em entrevistas, em declarações na internet, tudo mais, ele está criticando muito o atual governo do Joe Biden, alegando que as políticas de fronteiras abertas deram mais poder aos cartéis, então pioraram a crise. Mas isso não é verdade. Aliás, os dados eles mostram pra gente exatamente o contrário, que foi justamente no governo Trump que dispararam as mortes por overdose. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, entre 2016 e 2020, as mortes anuais por overdose de drogas causadas por opioides aumentaram 192%. Na gestão Trump. Mas se a gente for fazer um recorte ainda mais específico, pegar só o último ano da gestão, de 2019 a 2020, no último ano, as mortes por essas drogas cresceram 55%. Então, Biden vai lá, assume a presidência e no ano seguinte a taxa de mortes aumenta em 25%. Ou seja, aumentou, mas aumentou de um jeito mais contido. Mas por que eu estou trazendo tantos dados aqui? É só para te dizer que sim, esse vai ser um assunto muito recorrente, a crise do fentanil.
vai aparecer demais nas eleições presidenciais e o principal ponto de discordância entre os candidatos tem sido as soluções. Enquanto os republicanos eles falam aí em militarização da fronteira, aumento das deportações de imigrantes, eles estão falando isso, corte de apoio financeiro ao México e até ataques para combater os cartéis. O outro lado, os democratas, batem na tecla da prevenção, redução de danos, tratamentos. Julia, mas qual dessas soluções vai resolver o problema? Eu acho que essa não é a pergunta. Eu acho mesmo, porque não tem uma solução, não tem uma resposta que vai resolver essa crise do dia para a noite, até porque ela não surgiu, do dia para a noite. E antes, então, da gente cair em qualquer discurso eleitoreiro barato, a gente precisa entender um pouco da crise dos opioides nos Estados Unidos, para ver que não é uma solução simples, porque não é um histórico simples. Mas antes disso, vamos alinhar aqui, hein? Existe uma planta, a papoula, que com cortes nela se extrai um suco, tipo uma seiva. E esse líquido é o ópio. Desse líquido, então, a gente consegue tirar alguns produtos, como a morfina e a heroína. Os produtos que vêm direto assim do ópio são os opiáceos. Agora, o que são os opioides? São fármacos sintetizados, medicamentos, remédios criados, produzidos em laboratório. E eles são muito parecidos estruturalmente com os opiáceos, mas são criados, não vêm direto. E entram aqui, por exemplo, o tramadol, remédio famoso, a oxicodona, guarda esse nome, e também o fentanil. Eles atuam direto no sistema nervoso central, inibindo os receptores de dor. Mas também eles causam uma sensação exagerada de relaxamento e bem-estar, com um grande potencial de viciar. Aí que tá o perigo. Mas, voltando à história... Crooked Joe Biden is allowing massive quantities of deadly fentanyl to be smuggled across our wide-open border, where it's killing hundreds of thousands of our fellow Americans. Antes da endemia de opioides, a gente tem os anos 70 que foram marcados pela heroína. Aqueles anos escreveram na história dos Estados Unidos uma crise de drogas sem precedentes até então. Era sem precedentes, mas com vítimas bem definidas. Negros e latinos, a população mais vulnerável. Uma crise que só chegava até os bairros pobres. Só que tudo muda nos anos 90, quando grandes corporações farmacêuticas elas decidem investir pesado em novos remédios para dor, e muitos deles à base de opioides. São gigantes como a Pardo Pharma, também a Pfizer, a Janssen, por aí vai. As empresas elas queriam lucrar. Para lucrar, tinham que vender. Mas como é que vende sem autorização para isso? Até então a legislação e os próprios órgãos governamentais dos Estados Unidos barravam, controlavam muito, muito mesmo, a prescrição de opioides exatamente pelo alto risco de viciar e de overdose. Aí que entram em cena os lobbies, a corrupção de médicos, de agentes fiscalizadores e até a veiculação de um monte de propaganda incentivando o uso. A pressão era tanta que em 95 a FDA, a agência regulatória americana, aprovou um remédio chamado Oxycontin, que tem como princípio ativo a oxicodona. Lembra que eu falei dela agora há pouco? É um opioide que foi desenvolvido em 1917 para tratar os soldados na Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, ele vinha sendo usado para tirar a dor de pacientes com câncer em fase terminal e também casos muito, muito, muito extremos. Mas não mais. Agora ele estava liberado para ser prescrito à torta e à direito, para dores crônicas, dores comuns, para todo mundo. Julia, mas como é que eles conseguiram aprovar isso? E a resposta, a resposta está no próprio nome do remédio. A empresa alegou que tinha conseguido desenvolver um remédio, um opioide perfeito, que era muito, muito eficaz para combater a dor, inibir a dor e que não ia viciar. Não ia viciar por um motivo simples. Em tese, o comprimido era inofensivo por conta do revestimento dele. Um revestimento um pouquinho mais grosso que ia liberar a substância no organismo de forma contínua, ao longo de 12 horas, Oxycontin. Sem liberar tudo de uma vez, não ia dar um baque tão forte no corpo. Era tudo mentira, mas já estava feito. Com a legalização, a farmacêutica então colocou um montão de representante na rua, para atingir os médicos, enquanto na outra ponta falava com o paciente, incentivava o uso do Oxycontin por meio de propagandas. Olha só.
Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. And any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off in most patients. You know you make me wanna sell Oxycontin, Everycontin, better die now, sell the cotton now, we're for you now, you now, come on now, come on now, come on now, come on now. O negócio era tão bom para a indústria farmacêutica que logo depois da liberação do Oxycontin vieram concorrentes, outros medicamentos à base da oxicodona, como o Percocet. Era bom negócio aí só para a indústria que lucrava. Inclusive, a falta de um sistema público de saúde nos Estados Unidos impulsionou o uso desses remédios. Por quê? Os planos de saúde, para diminuir os custos, em vez de direcionar, por exemplo, o paciente para fisioterapia, para tratar uma dor, que é mais caro, prescrevia só o opioide, fórmula eficaz para a indústria. Mas para a população, essa droga altamente viciante desencadeou o que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças classifica como a primeira onda da crise de opioides nos Estados Unidos. Crise que veio das mãos dos médicos em receitas. Não demorou muito e os próprios médicos perceberam que aquilo não ia dar em boa coisa. Claro, os pacientes voltavam todo dia pedindo cada vez mais e mais e mais. As mortes, então, por overdose dispararam. Aí, para tentar dar uma segurada, o preço dos remédios subiu e ficou mais difícil de conseguir uma receita. Mas já eram pais, mães, filhos viciados, que então precisavam da substância e passaram a recorrer ao mercado ilícito, ao mercado paralelo, para conseguir essa mesma sensação. Só que no mercado paralelo, um Percocet estava em torno aí de $50, enquanto um saquinho de heroína, um opioide, aliás, um opiáceo, custava $5, $10. A morte por oxicodona, as mortes elas caíram e aumentaram as mortes por heroína. O inimigo agora era outro. The past several months have been tough for Craig Wall. I'm an injector, so when the pain gets bad or whatever, I inject. He used to take OxyContin, but the province pulled it off the market after concerns the painkiller was being abused. That's when Craig found a new drug of choice. Heroin. I do heroin. E exatamente essa transição da oxicodona para a heroína marca a segunda onda da crise lá em 2010. E eis que chega 2012 e a história se repete, mas agora com outro opioide, um opioide ainda mais destrutivo, o fentanil, que ganha espaço com o remédio Subsys, produzido pela farmacêutica Insys Therapeutics. É um spray feito de fentanil que espirra assim, embaixo da língua para aliviar a dor. E bem naquele ano, o remédio ele foi liberado para o tratamento de pessoas com câncer, assim, pessoas que precisam do remédio. Mas, vendo uma brecha de lucrar mais com esse negócio, a farmacêutica aliciou médicos corruptos que enganavam as seguradoras de convênio para liberar e prescrever esse spray para pacientes que não eram oncológicos. Inclusive, bem depois, anos depois, em 2019, o fundador da farmacêutica foi preso e condenado por crime organizado. Mas isso não mudou em nada, né? O fato de que já tinha uma galera viciada e agora nessa substância muito mais pesada. Opa, vício novo, brecha para o tráfico. Assim começa em 2013 a terceira onda da epidemia de opioides lá nos Estados Unidos. Ilegalmente, ele passa a ser produzido em grandes quantidades, principalmente em laboratórios clandestinos na China. Da China, a mercadoria vai para o México, onde os cartéis fazem a distribuição para os Estados Unidos. E olha que coisa, ao mesmo tempo que o tráfico produzia o fentanil puro, ele também passou a batizar outras drogas, como a cocaína, com o fentanil, o que é baratear e viciar mais os consumidores, aumentando o lucro. E é nesse momento que a gente está,
na quarta onda, que conta com o fentanil em si, também com heroína, cocaína e várias outras drogas sintéticas batizadas. E mais um fenômeno, a combinação do fentanil com outras substâncias. Meu amor, lá nos Estados Unidos, eles estão combinando o fentanil com um sedativo usado para cavalo. E estão misturando tantas, mas tantas substâncias que o governo disse que a mistura representa agora uma ameaça emergente ao país. E uma curiosidade para você. Você sabia que o criador do fentanil ele foi um jovem médico belga chamado Paul Janssen, que hoje é conhecido como o maior inventor de drogas farmacêuticas de todos os tempos? Ainda jovem e já formado em biologia e medicina, ele decidiu seguir os passos do pai, um farmacêutico. E aí, nos anos 50, ele recebeu um dinheiro do pai, um empréstimo e abriu um laboratório bem precário, simplesinho, no terceiro andar de uma antiga fábrica. Ele pretendia ali trabalhar até descobrir um analgésico muito potente contra a dor. Naquela época, a gente já tinha 2 derivados do ópio, a morfina e a meperidina. Então, para descobrir algo mais forte, ele decidiu não ir direto na planta. Ele pegou uma dessas substâncias, a meperidina, que tinha uma estrutura molecular assim mais simples de mexer do que a morfina. Ele pegou ela e começou a brincar ali de tirar e colocar molécula, de alterar a estrutura. E a equipe dele fez mais de 800 testes, até que nos anos 60 descobriu o fentanil, o anestésico mais potente já visto. Dessas tentativas, além do fentanil, saíram mais de 79 novos remédios, e o sucesso da companhia dele, a Janssen, foi tão grande que ele recebeu o título de maior inventor de drogas farmacêuticas de todos os tempos. E assim, do jeito certo, né? Se a gente for ver, esse remédio ele é muito eficaz para o combate de dores fortíssimas. Para fins médicos, então, ele cumpre um papel fundamental. Mas nos Estados Unidos, a falta de controle do Estado e também a conivência do Estado com os interesses de uma indústria afundaram a sociedade numa crise sem tamanho. Agora o Estado vai ter que então se virar para solucionar um problema do qual ele mesmo ajudou a criar. Não é mole não. Não é um presidente que vai resolver isso, uma solução, o buraco é bem mais embaixo. E eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre isso. Se você se interessou pelo tema, pelo assunto, quer, por exemplo, mergulhar no impacto que essa droga, os opioides, podem ter aqui no Brasil, tem um vídeo maravilhoso, um no detalhe, que foi feito pelos meus amigos aqui no YouTube do Meio. Assiste lá. Mas agora eu vou me despedindo. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.